Funk. Originado no seio da música negra norte-americana, neto do jazz, filho do R&B com o rap, um estilo musical tocado principalmente nas festas da comunidade negra norte-americana, foi trazido para o Brasil na década de 80, onde passou a tomar o seu caráter propriamente brasileiro até se transformar no estilo musical que nós conhecemos hoje, completamente diferente do funk americano. O funk, então, é um estilo musical que começou a ser tocado nos bailes da pesada, assim chamados, no Rio de Janeiro, que hoje são chamados de bailes funk. Esses bailes, então, regados a sexo e drogas, começaram a influenciar o funk de uma forma extremamente pesada. O funk então começou a se adaptar cada vez mais ao ambiente brasileiro, onde falava de sexo e drogas de uma forma bastante explícita. Também falava sobre a realidade nas favelas do Rio de Janeiro, assim então tomando assuntos como o poder, a superação de um inimigo numa facção rival ou algo do tipo, e também o tráfico de drogas. O funk passou a ser essencialmente uma música tribal. E por isso eu quero dizer uma música que executa uma espécie de ritual. Ele atinge um mecanismo psíquico de transformação da libido, ou seja, ele consegue puxar a libido empregada em determinado instinto e levar para o ambiente em que ele é feito. Então assim nós conseguimos analisar o funk à luz da música ritual primitiva, dos estágios anteriores à civilização. O funk é um tipo de música, então, que fala principalmente sobre assuntos como o sexo, por exemplo, nos bailes da pesada, onde ele se originou e falava exclusivamente sobre esses temas. Falando sobre sexo e tendo um ritmo repetitivo, capaz de colocar o seu ouvinte em uma espécie de transe, ele conseguia trazer a capacidade instintiva de concentração em um objeto do instinto para o ambiente do baile, assim socializando, por assim dizer, o instinto, tornando ele uma coisa vivida, por assim dizer, em comunidade, apesar de individualmente. Assim, então, o funk ajudava a colocar diversas pessoas no mesmo estado mental, e a partir desse estado mental, então, o baile seguia como ele deveria seguir. Bom, as músicas rituais dos estágios anteriores da civilização começaram justamente quando o homem se sedentarizou, e assim ele não precisava mais prestar atenção somente em coisas próprias do instinto, como a sobrevivência mais imediata e o sexo. Ele precisava se preocupar com questões como o plantio, a lavoura, e aprendendo então a se concentrar nessas coisas e a entender como funciona o campo, ele precisava de um incentivo para passar a sua energia, a sua libido, inicialmente apenas instintiva, como por exemplo a sexual, para a lavoura. E ele fazia isso justamente através de músicas rituais que faziam uma analogia entre os dois termos. Então nós temos um exemplo que Carl Jung cita nesse sentido, de uma tribo que cavava um buraco em forma de parte genital feminina, porque eu não posso falar muitas coisas no YouTube, e então os homens da tribo andavam em torno desse buraco, batendo suas lanças no chão e depois espetando elas no buraco. Durante o ritual eles não poderiam ver nenhuma mulher, justamente porque o objetivo do ritual era fertilizar a terra através da imagem da fertilização da mulher. Assim então havia uma analogia. Fertilizar a terra era como fertilizar uma mulher e daria frutos da mesma forma. Por isso então, o primitivo que executava esse ritual não poderia olhar para nenhuma mulher durante o ritual, pois caso contrário ele não conseguiria direcionar a sua libido, pois ela voltaria ao seu estágio inicial. Para que não voltasse, então, ele precisava se excluir do objeto inicial da libido e se direcionar a um novo objeto da libido. Assim fazendo, então, ele conseguia se concentrar no campo e direcionar a sua libido a ele de uma forma que ele conseguia plantar. De uma maneira muito semelhante, muitos primitivos também levavam as suas mulheres para fornicar no campo, justamente com o objetivo de fertilizar a terra. Da mesma forma, então, o funk traz essa música repetitiva, esses loops em tambores, em bumbos e claps, em snares e kicks, que traz justamente essa sensação de algo repetitivo, mas que movimenta o corpo de certa forma, justamente porque ele consegue apelar para o instinto sexual devido tanto à sua letra, quanto ao seu ritmo, quanto aos ambientes em que ele é tocado. Assim, então, ele consegue, de uma forma mais própria, trazer a libido sexual diretamente para o ambiente em que ele é tocado. E se você não entende muito bem o que eu quero dizer quando eu falo libido, assista o meu vídeo aqui no card sobre libido e você vai entender melhor o que eu quero dizer. Mas essencialmente o que a libido é uma energia psíquica capaz justamente de regular a sua atenção por determinado objeto. Assim então,
A libido representa não somente um desejo sexual, mas também um interesse, ou um envolvimento com aquilo a que a libido se direciona. O funk é uma espécie de catalisador de libido, capaz de levar a libido de determinado sujeito para um ambiente específico onde ele desempenhará uma ação de acordo. As drogas, então, ajudam muito nesse sentido, justamente porque se você toma um êxtase, que é um tipo de droga usado tanto em baile funk quanto em rave, por exemplo, você se sente, por assim dizer, mais envolvido no seu ambiente. É como se a música falasse mais alto. É como se ela puxasse um envolvimento do seu corpo nesse sentido. E é assim, então, que todos esses fatores se unem para criar um baile funk. E o funk é a peça principal, é a pedra angular desse processo, justamente porque ele é capaz de direcionar a libido. Hoje, alguns tentam dizer que o funk é uma obra cultural, que ele eleva o nível da cultura em algum sentido, mas isso não é verdade, justamente porque, diferente da música tribal, o funk não tem a capacidade de levar um indivíduo de um estado menos aprimorado das coisas até um direcionamento da libido que é mais elevado. Ele é incapaz, então, de efetuar realmente uma transformação cultural ou uma transformação psíquica. Ele é incapaz de elevar a atenção do sujeito a algo de maior valor. O funk é repetitivo. Isso nós podemos ver tanto na repetição dos assuntos do funk, quanto no próprio ritmo do funk, que é apenas um loop de uma bateria simples que se repete indefinidamente tratando sempre dos mesmos assuntos. Esses mesmos assuntos, então, que já nos são dados por termos um corpo, ele simplesmente repete aquilo que já nos é instintivo, e por ser instintivo não precisa ser repetido. É uma coisa que já está dada. O funk, então, não desenvolve nenhuma cultura. Ele não é como alguma música mais elevada que é capaz de transformar a atenção daquele que a ouve. E aqui eu não falo apenas de música clássica, eu não falo apenas de música erudita, mas eu falo de qualquer estilo de música que é capaz de tornar consciente algum novo estado mental, ou então uma própria elevação do espírito, como em algumas músicas devocionais. Mas mesmo tirando do nosso âmbito essas músicas mais propriamente voltadas à religião, a gente tem também outras músicas que são capazes de nos levar a um estado emocional mais complexo, assim por dizer, um estado sentimental de fato. Porque a emoção vem antes do sentimento. A emoção é mais ligada ao corpo, é mais ligada às reações automáticas do próprio corpo, às reações mais físicas, enquanto que o sentimento é uma coisa que tem um caráter propriamente psíquico. Ele tem um caráter assim de estruturação de valores. Uma boa música pode te fazer pensar sobre os seus valores. Ela pode te fazer sentir coisas que você normalmente não sentiria. Ela pode te levar ao desenvolvimento de um sentimento mais conciso, mais estabelecido dentro da sua psique, assim então reorganizando a sua própria estrutura psíquica, ainda que em níveis baixos. Mas ela pode te levar a uma linha de pensamento e reflexão que vai te levar a lugares melhores. Isso tanto na esfera justamente daquilo que é próprio, daquilo que é dado da vida, do material mesmo, conforme você ouve músicas, por exemplo, sobre uma situação que você vive no seu dia a dia, quanto no seu próprio estado sentimental e na organização dos seus sentimentos. A boa música, assim, tem uma capacidade de melhorar o seu estado psíquico, ou te dar uma brecha, uma abertura para melhorar os seus estados sentimentais, para melhorar a formação do seu sentimento, coisa que o funk não atinge, porque ele simplesmente repete um estado e um direcionamento instintivo da libido. Assim, então, o funk não pode ser cultura. Se você quer saber mais sobre a cultura no funk, veja o vídeo aqui no card do meu amigo Vitor Gomes, que gravou também um vídeo sobre isso, dizendo que o funk não é cultura. Aqui ele faz um outro ponto, mais diretamente voltado à filosofia, mas o meu ponto também abrange esse tema dentro da psicologia. Saiba, então, que você pode gostar do funk como uma música de festa, você pode até mesmo gostar de frequentar os bailes funk, você pode gostar desse estado instintivo das coisas. Você pode gostar da sua carnalidade na sua forma mais pura. Você pode gostar de se reduzir a esse estado. Mas não se engane. Não pense que isso é cultura. Não pense que isso vai te levar em algum lugar. Justamente porque isso é simplesmente a carne falando. E a carne falando nunca pode ser cultura, porque a cultura é justamente a superação da carne. O funk então não pode ser cultura. E é claro, existem funks conscientes, mas esses funks então tratam apenas de assuntos sociais. Eles são, em sua maioria, cheios de política, de ideologia partidária, mesmo que isso não se perceba inicialmente na sua faceta inicial, na sua faceta originalmente dada ao público. Mas é uma coisa perceptível para qualquer um que conhece esses temas com uma clareza um pouco maior.
Justamente por isso, mesmo o funk consciente muitas vezes é dotado justamente de um aspecto ideológico, e por isso ele apenas reforça outras narrativas. Ele então, ainda assim, não chega no estado de desenvolvimento de cultura. Ele é ideologia ou carne, e apenas isso. E se você está se perguntando de onde vem esse AL aqui no meu microfone, é do Alta Linguagem, que me cedeu esse estúdio. Então vão lá ver o conteúdo do Miorim e do Malboro. Eles tratam de diversos temas dentro da filosofia, política e muitos outros. Então veja aqui, está aqui no card e também na descrição para você clicar lá.